Continuando sobre tuis e tugs, esse é um interruptor de 2 teclas. Atenção, a fase já está inserida no borne, o jumper já está feito, e esse é o retorno para as cargas. No caso aqui, sendo um interruptor de lâmpada para as lâmpadas. Esse circuito que está aqui é um circuito paralelo. O que é um circuito paralelo? Circuito paralelo é aquele em que possamos ter a vida própria. Posso desligar esta lâmpada, desativar esta carga e esta continuar ativa, ligada. Este é um circuito paralelo. Circuito paralelo é aquele que cada carga tem seu circuito próprio, sua chegada própria, sua ativação ou sua desativação própria. No circuito em série, se aqui fosse um circuito em série, seria desta forma, os dois juntos, um no outro, e utilizando apenas uma tecla. Seria um circuito em série. Quando eu acionasse, quando eu liberasse a passagem dos elétrons, as 2 lâmpadas ao mesmo tempo seriam ativadas. As 2 cargas trabalhariam ao mesmo tempo. Não poderia desativar uma nem ligar a outra. Ficariam o tempo todo ligadas, ativas, trabalhando, até o momento que eu interrompa. Essa é a diferença do circuito em série para o circuito em paralelo. Vocês já observaram que muitas vezes em comemorações, épocas de Copa, Carnaval, existe uma extensão cheia de receptáculos e cheia de lâmpadas. E quando ligado, todas elas ligam ao mesmo tempo, não é isso? Então este exemplo das lâmpadas é um circuito em série. Como é o pisca-pisca de uma árvore de Natal, é um circuito em série. O circuito em paralelo é aquele que tem vida própria, circuito próprio e ativação e desativação própria. Por isto que este circuito que está aqui, este comando que está aqui, é um comando em paralelo. Poderia ser feito aqui de várias formas. Poderia ter aqui uma contatora, um disjuntor e uma botoeira. Ou um relé de tempo, uma botoeira. Ao acionar a botoeira, fecharia o A1 e o A2 da contatora, passaria a força, a energia para os retornos e ligaria as 2 lâmpadas ao mesmo tempo. Ou poderia ter ciclagem, 2 relé de ciclo, temporizadores, que poderia ligar uma, trabalharia 1 hora, 1 hora e meia, desligaria, trabalharia a outra 1 hora, 1 hora e meia, ou metade do dia 1, metade do dia outro. Tudo isto também é comando. Porém, aqui, numa residência, o comando é bem simples, é apenas esse. Interrompi a passagem, liberei a passagem. Abri, fechei. Este interruptor, além de interromper uma linha viva, ele é um comando de ativação da carga.
Estou aqui numa cozinha. Este é um TUG, 2 polos, né? 2 pinos mais T, e é de 10 amperes, 127 volts, fase, neutro e terra, 127 volts. Poderemos ter nesta cozinha um TUG de 220 volts? Sim. Em aulas passadas eu disse que fase mais neutro é igual a 127 volts, num circuito de 127 volts. Neste caso, neste apartamento, eu tenho 3 fases, RST, o qual você já viu. E esta tomada, este TUG de 10 amperes, poderia ter uma fase R e uma fase S. Tiraria o neutro, não teria neutro, teria apenas a descarga em cima do terra. Neste caso aqui, de uma simples residência. Porque eu tenho 127, com mais 127, daria 220. Então eu poderia ter uma tomada de 10 amperes mesmo, sendo 220 volts. Falei na aula passada que com esta fase, com a fase sem ter neutro, não há corrente nominal em 127, mas fase mais fase, sendo a carga de o enrolamento dela para 220, vai haver corrente nominal sim. Fase mais fase mais fase dá 380. O rolamento sendo de 380, vai haver sim a corrente nominal. A corrente e a corrente nominal. Até mesmo a corrente, há 2 tipos de corrente. A corrente elétrica e a corrente nominal. Só para ficar bem claro com relação a isso, que na outra aula eu disse que é necessário neutro. Sim, para circuito e tensão de 127. Em outros casos, não sendo residencial nem predial, em outros casos industriais e até em hipermercados, quando entra 13.800 volts e existe dentro do local um transformador para baixar isso, pode ser baixado da forma que lhe convir, segundo o projeto. Pode ser baixado de 700 para cada fase 380, pode ser baixado de 13.800 para cada fase de 220 e pode ser baixado de 13.800 para fases de 127, de acordo com o transformador, de acordo com o projeto. Mas aqui nós estamos em uma residência, em um edifício, em uma construção que não pede isso, pede apenas RST, pede apenas RST, 127 mais 127 mais 127. Há um balanceamento de carga, nem todas as cargas deste apartamento ficarão apenas em uma fase, eles serão distribuídos em fases, já que nós temos 3 fases. E sim, pode haver um ponto de 10 amperes de 220, neste caso 127 mais 127, e o terra para descarregar qualquer sobrecarga ou até mesmo curto. Porém, este TUG está aqui, é de 127 volts, vocês estão observando que tem um cabinho vermelho e um azul. O azul já diz que é neutro, então
é 10 amperes, então é um 127 de 10 amperes. Bem, como estamos na cozinha, eu disse que 2 locais desse iriam ser tuas especial. Só observar aqui, nós vemos a furação, que é bem mais larga que a outra. Esse ponto, essa tomada, é de 20 amperes, mas, porém, é 127. Temos também este ponto. A furação é bem mais larga, tá vendo? O terra sempre para baixo, é de 20 amperes. Então este ponto e este ponto nesta cozinha são tuas. Porém, este ponto nesta cozinha é TUG, é um ponto comum. E aqui nesta cozinha é um ponto especial, é um tuas. Então as cargas de maior potência ficarão nesta tomada e nesta tomada. As cargas de menor potência ficarão nesta tomada. Como eu mostrei em aula anterior sobre eixo, ainda não estava instalado o ponto de interfonia. Já está instalado, lembra? O ponto de interfonia está aqui. A altura vocês bem sabem o que é eixo, vocês já bem sabem o que é. Está aqui. Então aqui vai ser perfurado, fixado buchas, colocado o interfone, que será anexado aqui. Ou até mesmo um aparelho telefônico, dependendo da central, da divisão da central, para o que está chegando até aqui. Reparem que antes eu tinha apresentado aqui esse espaço todo aberto, né? Um ponto de 4x4 de TV. Já está aqui, ó, o divisor está aqui dentro. Isto aqui já está, teria mais espaço para outro divisor. Isso aqui é um local de espera. Temos um divisor, está aí a ponta dele, como vocês bem estão vendo, e essa tomada 4x4, o eixo 30 centímetros do piso e o eixo 30 centímetros desta tomada, que é um TUG, uma tomada simples. Agora estou no quarto e o mesmo ponto se faz. Toda a residência tem um ponto de chegada, divisor, tá vendo? A entrada, a espera e do lado um TUG que não está ainda feito, fechado, está em aberto. De eixo até o piso, 30 centímetros, de eixo até o eixo do TUG, 30 centímetros. E o mesmo ponto se faz nesse quarto. Aqui a chegada. Pode ser colocado telefone ou interfonia, dependendo da central de divisão. Temos aqui uma tomada que ainda não foi colocada. Temos a mesma distância de eixo, 30 centímetros. Então este é um ponto de telefonia, como assim pede o projeto. Bem, estou agora na suíte do apartamento. O ponto aqui se faz de telefonia, já está pronto. Do lado, um TUG, uma tomada comum, que vai ser colocada. E a mesma se faz de eixo para eixo, 30 centímetros, de eixo para piso acabado, 30 centímetros.
Ainda na suíte, apenas um ponto de 4 por 2, um ponto de TV, que pode ser a cabo ou pode ser como aberta. Do lado dela, um tug, uma tomada de 10 amperes, um ponto de tomada de 10 amperes, de eixo para eixo 30 centímetros, de eixo para piso acabado 30 centímetros. Bem, eu já estou montado, os dois retornos, o caminho até a carga, que nesse caso aqui se faz uma lâmpada, ou pode ser uma calha de luminárias, pode ser um lustre, pode ser um plafonier, pode ser até um ventilador de iluminação de ventilador, pode ser também. Estou falando de retorno. Obviamente que existe um interruptor próprio para ventilação, que já consta uma lâmpada ou duas lâmpadas. O dímel, né? E o liga e desliga, ativa ou desativa, deixa passar energia ou não deixa passar energia, que essa energia são os elétrons energizados até a outra extremidade, dessa extremidade para essa, como eu já falei em aula passada, com relação a isso. Este é um interruptor de 2 teclas e o padrão dele ser colocado dessa forma. Se nós poderíamos colocar aqui também uma tomada de 10 amperes, poderíamos, é chamado conjugado, 2 teclas mais uma tomada. Mas essa tomada, em que ponto seria colocada? Qual é o padrão? Bem, sempre tecla mais tecla e depois tomada. Então esta tecla subiria para cá e a tomada ficaria no lugar dela. Sempre 2 teclas primeiro, para depois vir a tomada. A tomada no meio não é padrão. Mas se o cliente quiser fazer dessa forma, bem, é explicado que não é padrão. O padrão é feito dessa forma: tecla, tecla, tomada. Tá bom? E é chamado dessa forma porque isso pode ser montado de conjugado. Existe já em muitas lojas, na praça, em venda, já pronto. Então, quando vocês forem comprar um interruptor mais lâmpada, né? Uma tecla mais lâmpada, uma tecla mais tomada, é só pedir: eu quero um conjugado de uma tecla mais uma tomada. E já vem, tem peça já pronta. E tem outros que vocês vão ter que montar, como é nesse caso aqui. Tá bom? Espero que tenham compreendido circuito em série, e nesse caso aqui circuito em paralelo, e a noção de que o circuito em série há um consumo muito maior de denenergização de elétrons. Por quê? Porque elas vão estar funcionando ao mesmo tempo, embora o número seja igual para as duas. Neste caso, no paralelo, serão números diferentes. A denenergização dos elétrons se faz à medida do trabalho. Se tiver apenas uma carga funcionando, a outra estará desligada. Embora, se vocês quiserem, dependendo do horário, à noite, está mais escuro, as duas funcionando, o gasto vai ser devido ao tempo e trabalho. Mas jamais em um circuito em série poderia fazer isso. Mesmo de manhã, quando acionasse a tecla, ligaria as duas lâmpadas ao mesmo tempo.
E isso é um gasto desnecessário de energia, uma desenergização dos elétrons de uma forma ineficiente. Energização, desenergização. Os elétrons se energizam e se desenergizam. Porque não é o elétron que desaparece, como eu já disse. Ele apenas se desenergiza. A palavra certa é essa: desenergizar. Então, ele apenas perde a energia que está em seus elétrons livres. Retorna para que sejam os elétrons livres energizados, para serem também depois desenergizados. Tá bom, galera? Energização, desenergização. Energia e consumo de energia. Valeu. Espero que tenham gostado. Peço que inscreva-se no meu canal, Armando Muniz 31, IFE, YouTube. Até a próxima aula. Valeu!